agora para conversar com a nossa querida Ana Catarina, que é a médica obstetra e ginecologista que veio hoje conversar com a gente para falar sobre a importância do calendário vacinal durante a gestação. Tem mulher que engravida e durante toda a gestação ela vai tomar uma vacina e não procura entender quais são as vacinas que ela pode ou não pode tomar. E é por isso que a gente trouxe a nossa ginecologista para conversar aqui com a gente. Seja bem-vinda ao programa, tudo bem? Obrigada, Bruno. Tudo bem? Muito bom a gente poder conversar sobre esse assunto, porque, por incrível que pareça, muitas mulheres ainda têm muitas dúvidas, né? Quando o assunto é, por mais que ela tenha ali um profissional acompanhando elas, mas muitas vezes outras mulheres nem têm, né? Acabam só esperando mesmo a gestação chegar aos 9 meses e muitas vezes não dá muita atenção. E tem aquelas jovens que engravidam, às vezes estão há meses já grávida e quando vão falar que estão grávidas, já passou muitos meses, talvez aquela vacina que tinha que ter sido tomada no início, não tomou. E aí a gente começa falando sobre essa questão das vacinas. Quais vacinas tomar? As que são indicadas e contraindicadas. Isso é muito importante, realmente. O pré-natal ele é essencial, tanto para as pacientes de risco habitual quanto de alto risco. Infelizmente, a gente tem uma tendência atual que as pacientes elas não estão tanto atentas a essa parte das vacinas, principalmente após o período do Covid. Desde 2020, foi percebida uma redução da adesão às vacinas dessas pacientes. Tenho orgulho de falar que aqui no Piauí é um pouco diferente do cenário brasileiro. O Piauí está bem melhor situado, apesar de não estar no que a gente desejaria, que seria 90%. E as gestantes elas têm indicação de 4 vacinas em especial. A vacina da hepatite, que são 3 doses, a vacina da DT, que é difteria e tétano, que seriam 3 doses, e o reforço com a DTPA, que é a que contém o coqueluche. A vacina da gripe, que ela segue o calendário anual do Ministério da Saúde. E a vacina do Covid, que atualmente nós indicamos especialmente a Pfizer e a Coronavac, porque a AstraZeneca, por ter apresentado algumas reações, na gestação ela foi retirada da indicação pelo Ministério da Saúde. Doutora, no momento que a pessoa sabe que tem que tomar essas 3 doses, já é no início? O ideal é que a paciente, desde o início, ela já tenha essa indicação de atualizar esse calendário vacinal. Sim. Porque o que a gente sabe é que algumas vacinas, elas têm um tempo para tomar a segunda, a terceira dose. Por exemplo, a vacina da hepatite. O ideal é que da primeira para a segunda dose seja de 1 mês de distância e da primeira à terceira dose sejam 6 meses, idealmente, podendo, a partir do 4º mês, a depender do caso, você já fazer a administração. Mas o ideal é que seja esses 6 meses. Então, se ela inicia já no 4º, 5º mês, ela não vai estar adequadamente imunizada e nem vai poder passar os anticorpos para o bebê de forma adequada. Pronto, aí vem a importância da gente fazer aquela pergunta, por que tomar? Porque não é só a mãe, mas principalmente o bebê que está ali dentro, né, se preparando para vir ao mundo. Exatamente. O que a gente percebe é que as mulheres, elas precisam entender que a vacina ela é imprescindível para evitar infecções na mãe e que, além disso, ela vai fornecer anticorpos, que são células de defesa para o bebê. Inicialmente pela placenta, enquanto o bebê está dentro da barriga, e posteriormente através do leite materno. E esses anticorpos eles são indispensáveis para o bebê, porque o bebê naquele início ele não tem uma imunidade produzida, então ele recebe tudo a partir da mãe e ele vai poder se defender dessas infecções, porque, por exemplo, a coqueluche, hoje ela é a 5ª causa de morte neonatal no mundo. Aumentou muito por causa da ausência das vacinas para as pacientes que não estavam fornecendo anticorpo para o bebê. Sim. Além disso, tem o tétano neonatal, a difteria, que pode dar um problema respiratório grave. A hepatite, que pode gerar até carcinoma nos bebês, em cerca de 25% dos bebês. A gripe, a gestante, ela tem 4 vezes mais chances de desenvolver um quadro grave, podendo vir a óbito por causa de um quadro respiratório. E o bebê chega a ser 30% dos casos evolui com parto prematuro. Então, são dados muito importantes e que as mulheres precisam entender
que podem evitar desfechos desfavoráveis para ela e para o seu bebê. Até porque, assim, quando as mulheres, elas chegam nos 9 meses e elas vão ter seus bebês, parece que na mente delas a única preocupação tem que ser com a carteirinha de vacinação do bebê a partir daquele momento. E claro que tem que ser. Você vai ter que dar todas as vacinas, vai ter que ter todos os cuidados. Mas esse antes, na sua gestação, se faz necessária. É importantíssimo, até porque a gente estava semana passada falando aqui do teste do pezinho. E o que acontece? Por que será que tantas crianças acabam tendo problemas e doenças, né, acabam aparecendo, como agora a gente sabe que o SUS apresenta, através do teste do pezinho, até 6 doenças e particular. Hoje em dia, na verdade, até 50. Até 50 particular, 50 mas pelo SUS parece que até 6. Não, foi estendido recentemente. Ai, que bom. Ele tinha realmente só 6, mas atualmente foi ampliado. Ai, que notícia e a grande maravilhosa. maioria das doenças que são doenças relativamente graves, mas que são pouco sintomáticas, podem ser detectadas antes para que a paciente, para que o bebê ele possa ter um cuidado adequado e específico. Nossa, doutora, que notícia maravilhosa. Semana passada a gente tinha trazido, acho que foi semana passada, né, Ed, que a gente falou nos direitos e deveres? Não sei se foi semana passada que a gente falou. Não, a gente falou com uma profissional aqui sobre o teste do pezinho. E eu fiquei extremamente feliz agora com essa notícia. Que bom, olha, já é mais uma afirmação positiva, né, para a sociedade. Então, você pode buscar os seus direitos, tá? E aí, durante a gestação, o que não é indicado em termos de vacina? As vacinas, elas são divididas da seguinte forma. Para as pacientes que são gestantes, as mulheres gestantes, a gente indica que sejam vacinas de vírus atenuados, que não sejam vivos. Porque as vacinas de vírus vivos não é que a gente saiba que elas causam alguma coisa, mas é pela ausência de estudos no grupo das gestantes que a gente não pode simplesmente ofertar sem saber o que vai acontecer. Então, as que são de vírus vivos, a gente contraindica no período da gestação, salvo exceções em casos, por exemplo, a febre amarela é uma das vacinas que a gente não indica, mas se a paciente vai viajar para um local endêmico, se ela mora num local endêmico, é situacional, você vai individualizar e às vezes vai ser indicado fazer aquela vacina para aquela paciente, assim como pneumococo, meningococo. As que realmente a gente não faz de jeito nenhum são, por exemplo, HPV, cachumba, varicela, que é a catapora. Essas a gente evita, mas a gente usa o pré-natal como janela de oportunidade para que no puerpério elas possam ter acesso a essas vacinas e elas podem e devem tomar essas vacinas após o período em que passou a gestação. Pronto, olha só que interessante. Passou a gestação, é interessante que você procure. E aí vem também na carteirinha de vacinação daquela criança para que ela tome essas vacinas que você está falando, né? Isso. Que também são importantes para o bebê, né? Para a vida do bebê. E além de tudo isso, o que a gente pode chamar a atenção daquelas mulheres que passaram 3 meses, só vão avisar que estão grávidas no 4º mês? Como alertar essas mulheres relacionadas às vacinas que ela deixou de tomar logo no início? As que você deixou de tomar, você vai tentar atualizar o quanto antes. Você conseguindo atualizar até 21 mês antes do parto, você vai conseguir conferir imunidade para o seu bebê referente àqueles vírus. O bebê, a partir de 20 semanas, ele já começa a absorver esses anticorpos da mãe pela placenta. Então, até esse período, a gente considera aceitável para que a paciente procure o quanto antes a vacinação. E uma coisa que eu gostaria de destacar é que a gente fala muito da mãe, fala muito do bebê, mas uma questão importante que é pouco citada é a parceria. Sim. O marido, o namorado, o esposo, é interessante que eles se vacinem de algumas façam uso de algumas dessas vacinas. Por quê? Porque o pai vai ter contato com a criança. Então, por mais que a mãe tenha passado o anticorpo, se o pai, por exemplo, pega uma doença como a coqueluche e ele pode passar por gotículas da saliva para o bebê e o bebê pode ser contaminado. Então, não vai ter grandes repercussões no adulto, mas na criança pode ter casos graves e desfechos bem desfavoráveis. Então, o pai ele tem que participar do pré-natal. E na parte das vacinas também, atualizar, tomar a vacina da gripe, a vacina da DTPA, é muito importante. Olha só as informações que a doutora trouxe aqui pra gente, da parceria.
do parceiro que está ali do lado. Até mesmo porque durante essa gestação, esse homem também vai ter contato com a esposa. Exatamente. Né? Vai ter as relações também, né? E é uma vida quase normal, praticamente. E é importante que o homem fique atento também, né? Relacionado a isso. E aí fica estas informações para você que está assistindo o nosso programa. E assim, gente, vamos assumir o que se faz, né? Ter uma gestação realmente aceitável. Se acontecer de você engravidar, pense imediatamente que você está colocando uma vida dentro de você e que você tem total responsabilidade sobre ela. Se as pessoas que estão ao seu redor não entenderem, é importante que você entenda isso e que você busque um apoio, uma ajuda de profissionais, porque você vai estar demonstrando amor. Primeiro por você e pelo bebê que você tem dentro de você. Então não espere 3, 4, 5 meses para contar, mas minha mãe não pode saber, meu pai não pode saber. Eles vão saber, de um jeito ou de outro eles vão saber. Então prepara teu coração, prepara o teu psicológico, mas lembre-se, eu engravidei, tenho que realmente dar satisfação, nem que seja para um profissional, para que ele possa te orientar, não é verdade, doutora? Isso é muito importante, porque infelizmente a mulher, ela acaba sofrendo muito com as questões da sociedade, né? E é importante que a gente saiba também acolher essa paciente. Por mais que a mulher não esteja desejando aquela gravidez no início, depois que ela descobre, muda completamente os sentimentos. E a forma de aceitação vai também influenciar em como você vai se programar durante essa gestação, como você vai se preparar, como você vai aproveitar aquele momento que é um momento único, um momento que não volta. Às vezes a gente fica muito fixado no passado ou no futuro demais, com ansiedade demais, e deixa de aproveitar aquele momento, de curtir, de botar uma música para você ouvir com o seu bebê, de tirar fotos com o seu neném, ver qual é o alimento que ele gosta, porque ele já sente o gostinho de alguns alimentos. Essa interação ela vai ser fundamental para vocês e até depois que o neném nasce, porque é uma interação que é para a vida inteira. Muito bom, foi muito bom conversar com você, uma maravilha essas informações. E fica aqui a dica da Ana Catarina, que é a médica obstetra e ginecologista que veio hoje informar tão bem, né? E os meses passam muito rápido, então você tem que realmente cuidar dessa parte da vacinação, aproveitar bem essa gravidez, como a doutora falou, e simplesmente ser feliz com o seu bebê. Que venha saudável, né, doutora? Exatamente. E também não dando alguma coisa certa, porque não deu tempo de eu tomar a vacina, eu descobri muito tarde por N motivos. Não tem problema, procure um profissional quando você puder, vá atrás, que você vai encontrar um profissional certo que vai conseguir lhe acolher, que vai lhe informar e fazer o que for possível por você e por seu neném. Doutora, quem quiser entrar em contato com você, já está ali o Instagram, mas eu queria que você reforçasse seu Instagram. Meu Instagram é @doutora Ana Catarina. E vocês podem entrar em contato, eu sempre estou postando várias informações lá, atualizando, abro caixinhas de perguntas, tiro bastante dúvida, podem ficar bem à vontade, tá? Verdade, a gente ficou bem à vontade, a gente foi atrás de você. Foi um prazer, tá? Estar com você aqui no programa, muito obrigada.